Incheon é um perdedor fraco e feio que trabalhou como segurança em uma escola e sempre foi humilhado pelas meninas. No entanto, ele rapidamente se tornou mais forte após despertar seus poderes como cultivador, depois do que ele se vinga dos seus agressores. Mas antes disso acontecer, uma mulher feia chamada Mizu se aproxima da saída de um andar residencial uma noite e abre a porta com magia. Enquanto isso, Incheon, um novato segurança, está deitado na cama rolando o TikTok enquanto seu colega Lee trabalha no computador. A energia é interrompida de repente, incomodando o gordo feio, então ele imediatamente ordena que Incheon vá verificar o circuito no telhado. O novato feio responde que acabou de se deitar na cama, mas Lee manda ele calar a boca, lembrando que ele é o novato aqui, e acrescenta que trabalhar com essa atitude o colocará em apuros algum dia. Então Incheon veste sua camisa e sai do quarto. Mizu chega ao telhado e ativa seus poderes, que imediatamente a suspendem no ar. Enquanto isso, o infeliz novato, indo lá fora, se pergunta por que o gordo estúpido e feio foi tão rude com ele quando é apenas seu primeiro dia de trabalho. No entanto, ele conclui que não tem escolha a não ser engolir o orgulho, já que precisa deste emprego para se sustentar. Logo, ele chega à saída e fica surpreso ao ver a porta aberta. Ele se pergunta se é um ladrão e imediatamente abre a porta para ver quem está do lado de fora. Então ele vê uma Supergirl de baixo orçamento no ar. Mizu se distrai ao vê-lo, e enquanto o observa, um raio de repente a atinge, deixando-a inconsciente. Incheon rapidamente se aproxima dela e a vê inconsciente. Então ele se pergunta o que deveria fazer e considera fingir que não a viu. Ele se levanta para sair, mas muda de ideia e retorna para ajudar. Ele se lembra das medidas de primeiros socorros que viu na TV, mas reconsidera isso, achando que não deveria tocar em uma garota inconsciente. No entanto, ele se convence de que é um cavalheiro sem intenções maliciosas, e está apenas fazendo isso para salvá-la. Então ele se inclina para beijá-la, o que imediatamente faz uma luz brilhante iluminar o céu. Mizu de repente se encontra em outro mundo e se lembra de que estava passando pela tribulação celestial antes de ser interrompida por outra pessoa. Ela vê sua mãe bem ali, mas ao tentar correr para encontrá-la, ela desaparece. Mizu recupera a consciência e vê um idiota feio transferindo seu hálito repugnante para sua boca, então ela lhe dá um tapa merecido. Incheon rapidamente se desculpa, defendendo que apenas deu a ela seu primeiro beijo para salvá-la. Mizu fica ainda mais irritada ao dizer que também desperdiçou seu primeiro beijo, e então ele responde que estão quites, já que foi o primeiro beijo de ambos, mas ela lhe dá outro tapa no rosto porque ele escolheu ser um idiota. Ela volta com raiva, pensando que foi descuidada, mas não está muito perturbada, já que ele não a viu usando a tribulação celestial, pois o mundo da cultivação é regido pela lei da selva. Se qualquer mortal se envolver, certamente será Isekai D. Enquanto caminha, de repente nota um brilho de luz em suas mãos e imediatamente começa a sentir dor. Ela descobre algo errado com seu poder e se pergunta por que sua cultivação reduziu aos níveis anteriores, mesmo que ela tivesse falhado. Ela então raciocina que tudo o que trabalhou será desperdiçado a essa altura e decide verificar o problema o mais rápido possível. Enquanto isso, Incheon sente uma febre com coisas estranhas acontecendo em seu quarto enquanto ele dorme naquela noite. No dia seguinte, ele se senta do lado de fora, perguntando-se o que está acontecendo com ele. No entanto, ele observa que se sente mais revigorado do que nunca, e agora tem uma visão mais clara. De repente, ele vê a mesma perua feia de ontem passando. Um cara feio esperando ao lado de uma Ferrari se aproxima dela com flores, mas ela o esnoba pois não se interessa por garotos feios. Aquela foi uma violação. Isso é um alívio para assistir para Incheon, já que ele está surpreso que uma garota feia como ela também tenha homens a perseguindo. Um misterioso olho invisível de repente aparece no céu, tendo percebido que um novo cultivador surgiu, então decide testar as habilidades do novo cultivador. O garoto feio tenta convencer Mizu, mas ela não dá a mínima. Enquanto isso, uma linda loira recebe uma ligação em frente a um prédio, completamente alheia ao fato de que o outdoor no topo do prédio está prestes a cair. O outdoor de repente começa a cair, chocando todos enquanto eles começam a correr por suas vidas. Incheon vê isso e imediatamente começa a correr em direção a ela, pretendendo praticar o que ele só viu em filmes. Ao se aproximar dela, percebe que não é um herói, pois o outdoor quase cai sobre a senhora. No entanto, ele, surpreendentemente, ativa um raio de sua mão que despedaça o outdoor e o lança contra um prédio próximo, salvando a dama. Ele imediatamente desmaia de exaustão e depois acorda amarrado a uma cama. Ele vê Mizu e fica chocado quando ela se coloca em posição suspeita, tentando seduzi-lo, mas ele diz que ela é feia, fazendo-a levantar-se imediatamente em constrangimento. Ele pergunta o que ela quer fazer, e ela responde que quer recuperar o que lhe pertence, surpreendendo-o, pois ele não se lembra de ter tirado nada dela. Ela se refere à mulher que ele salvou anteriormente e lhe diz que ele usou seus poderes, mas ele acha que isso é uma reivindicação estupidamente ridícula. Ela imediatamente ativa seu poder e lhe diz que é uma
cultivador. Ela então lhe dá duas opções: morrer sob seu poder ou cultivar com ela, e se tornarem imortais juntos. Depois disso, ambos estão no elevador ou em um hotel indo para sua prática de cultivo particular. Incheon admira a bela paisagem da cidade movimentada, dizendo que nunca tinha notado isso antes. No entanto, Mizu diz a ele que ele só vê a superfície, já que a maior parte da cidade está cheia de escuridão. Ele pergunta se ela sabe o que está acontecendo nesses lugares escuros e ela diz que não. Então ele diz a ela que observar as partes brilhantes é suficiente, mas a garota acha que ele é apenas um idiota. Ele diz a ela que sabe que existem lugares sombrios no mundo e que há coisas acontecendo que podem deixar as pessoas irritadas e desesperadas. No entanto, ele pergunta a ela se a cultivação pode lhe dar um poder tão grande, então por que não usar esse poder para ajudar aqueles que estão na escuridão? Mas Mizu continua olhando para ele como se fosse um idiota e diz que falar é barata. Eles logo chegam ao telhado e ele pergunta se farão o treinamento de conservação ali. Ela responde perguntando se ele quer crescer rápido ou devagar e ele responde que gostaria de crescer rápido. Ela então lhe diz para pular, dizendo que as pessoas costumam ganhar uma força muito poderosa quando a morte está vindo. Ele fica cético sobre se poderá ou não despertar seu poder, e ela diz que só haverá notícias no jornal do dia seguinte sobre a morte de um segurança da escola. Ela acrescenta que ele será Isekai-D por outros cultivadores mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira se não despertar, já que é estúpido, e ela o incentiva a tentar. Ele se aproxima da beirada do telhado com medo de morrer, mas Mizu o agarra e o empurra. Ele começa a entrar em pânico enquanto cai, e se esforça para despertar seu poder, mas falha. Ele continua a cair e fica mais assustado, pensando que este é o fim para ele. No entanto, Mizu também salta atrás dele e diz que eles morrerão juntos, segurando sobre ele. Eles continuam a cair e de repente Incheon desenvolve asas com as quais eles pousam em segurança. Ele imediatamente lança-se no ar novamente, carregando-a em seus braços, e voa de forma tão habilidosa como se tivesse feito isso por 15 anos. Ele a leva para o céu, e enquanto tenta fazer algumas piadas sem graça, ela fica irritada, agarra-o e o arremessa ao chão a grande velocidade. Ela aperta o pescoço dele e diz para ele não ser orgulhoso, pois tudo tem um preço. Surpreendendo, ela explica que o mundo de cultivo moderno é como uma floresta que carece de recursos, e os cultivadores são as feras que vivem na floresta. Esses cultivadores se escondem em lugares escuros para manter um tipo de equilíbrio em que ninguém sabe onde os outros estão. Ela diz a ele que ele pode ser uma ameaça futura para os outros cultivadores, então ela tem que secar ele rapidamente, enquanto ainda está fraco. Ela logo o solta e o avisa para nunca se expor da próxima vez, pois ele pode não ter tanta sorte. Enquanto isso, um velho idiota percebe que uma energia espiritual em movimento apareceu novamente e está subindo de nível muito rapidamente. Ele chama Yue, sua subordinada, e diz a ela para encontrar e testar a força do dono da flutuação de poder. Ele diz para ela fazer isso discretamente, acrescentando que deve isekaiá-lo se ele for apenas uma pessoa fraca. No dia seguinte, quando Incheon e Mizu retornam, ele a admira como um bajulador. Eles encontram o cara do dia anterior novamente, que tem estado esperando por ela desde então, como um idiota sem emprego, para que possam ir ao cinema. No entanto, ela lhe diz que já está cansada, pois está voltando do hotel com Incheon. Isso irrita o idiota, então ele agarra Incheon e tenta acertá-lo, mas Mizu mostra a ele o seu lugar e lhe diz para sumir. Algum tempo depois, enquanto Incheon brinca com o celular, Mizu vê isso e fica chocada ao perceber que ele está usando um telefone tão antiquado, então ela lhe dá um Android já que ele não tem dinheiro. O 1.assistente ele fica muito empolgado e agradece ela. Então ele decide fazer uma pergunta. Ele pergunta por que ela se recusou a isekai ele, mesmo ela tendo dito que no mundo de cultivo, os fracos se escondem para não serem isekai'd pelos mais poderosos seres. Ela responde que é porque a energia espiritual dela está com ele, e se ela o isekaiar, também será perdida. No entanto, ele diz a ela que a energia espiritual só pode ser transmitida por um método único de sua família, o que significa que ela não pode cultivar com ele. Ela se vira para sair, mas Incheon a para e diz que tem outra pergunta. Ele pergunta se eles podem cultivar esta noite, mas rapidamente fica envergonhado com a pergunta e começa a ir embora. No entanto, ela rapidamente segura a mão dele e começa a correr animadamente, dizendo que eles podem começar a cultivação a partir das mãos deles. Incheon pensa em como ela o faz sentir-se aquecido, mesmo que tenham acabado de se conhecer. Do outro lado da cidade naquela noite, Yue generosamente distribui ingressos gratuitos para o Nirvana. No dia seguinte, ela vai para a faculdade onde a energia espiritual apareceu pela primeira vez e prevê que a pessoa deve ser um homem com base na sua energia espiritual. Ela argumenta que encontrá-lo é como procurar uma agulha no palheiro, e então observa alguns perdedores desagradáveis cortejando mulheres que passam, então ela elabora uma estratégia para encontrar um novo cultivador que todos os homens definitivamente cairão, que se chama Chamado do Bumbum. Isso envolve espalhar fotos com um feitiço de sedução dançante, assim todos os homens começarão a vir até ela e quererão namorar com ela. Um idiota que passava por ali para de cuidar da própria vida e decide se meter nos assuntos dela e reclama do vestido dela, mas ela lhe acerta um soco bem no rosto. Depois vários caras começam a aparecer, pois o feitiço de sedução dançante já está surtindo efeito neles, mas ela derruba cada um deles, porque são muito feios e não são quem ela está procurando. Ela fica frustrada, perguntando-se por que ainda não encontrou o cara que procura, mesmo tendo quase saído com todos os alunos do sexo masculino da faculdade.
Ela se pergunta por que ele não está atraído pela dança dela, e pensa se é por ter escolhido o caminho errado ou talvez ele goste de homens. Ela decide mudar a direção de seu chamado, e mais tarde, naquela noite, enquanto Yingxion conversa com Mizu em seu novo smartphone, ele nota que o Mestre Li está agindo de forma esquisita e se pergunta que diabos está acontecendo com esse cara. Enquanto isso, o Mestre Li está suspeito e atualmente está conversando com Yue, que está fingindo ser um garoto. Yue diz a ele que está ansiosa para encontrá-lo nos fundos, então ele se levanta imediatamente como um idiota e começa a ir para fora. Yingxion acha estranho, pensando que parece que seu coração foi levado. Ele se pergunta se Li foi amaldiçoado e lembra que há uma tendência recente de pessoas sendo isekai'd, fazendo desenvolvimentos de enredo de uma noite, então ele imediatamente corre atrás dele. Ao chegar do lado de fora, Mestre Li vê Yue e começa a se aproximar dela como se estivesse possuído. No entanto, Yue fica desapontada ao perceber que ele é apenas mais um perdedor feio e repugnante, então ela se vira e começa a ir embora. Li continua a persegui-la como um idiota, e à medida que se aproxima dela, ela dá-lhe o golpe final, jogando-o para o alto. Yingxion vê isso e estupidamente decide mostrar seus poderes para salvá-lo, ignorando completamente o aviso anterior de Mizu. Yui fica animada porque encontrou quem estava procurando. Enquanto isso, Li continua agindo como um idiota, então Yui desativa o feitiço de sedução de dança que ela usou nele. Mas Li não para de ser um idiota. Yingxion corre com a intenção de ir ao telhado e encontrar Mizu, mas Yui de repente o ataca, enfraquecendo-o e então lança o feitiço de sedução dançante sobre ele. Ele começa a se obcecar por ela, e vai encontrá-la no telhado implorando por seus bolinhos de arroz. Quando ele se aproxima dela, ela ativa a restrição espiritual, que é usada para parar o vazamento de energia espiritual e a detecção de sentido espiritual, para que não sejam encontrados por cultivadores de fora. Yingxion, ainda sob o feitiço, decide pedir ela em casamento e oferece a ela sua carne, mas ela fica envergonhada e lhe dá um soco antes de imediatamente remover o feitiço de sedução dançante antes de ser tentada a comer sua carne. Sua mente se restaura e ele se pergunta o que aconteceu. Ele fica chocado ao vê-la, perguntando-se quem ela é e por que diabos ele está no telhado. Ela lhe diz que ele acabou de fazer uma proposta a ela, chocando-o, e ele responde que estará morto se Mizu souber disso. Yue então invoca uma arma flamejante para ajudar Mizu com isso. Ele percebe que ela é uma cultivadora e lembra do que Mizu lhe disse: cultivadores antigos sempre quererão isekai novos cultivadores. Então ele pensa em uma maneira de escapar. Ele a distrai e rapidamente tenta escapar, mas enquanto voa, Yue de repente aparece atrás dele, agarra sua armadura de enredo e o derruba no chão. A armadura de enredo de Yingxion é removida no processo, revelando seu enredo, e ela o chama de pervertido por permitir que fosse removida assim. Ela fica irritada e imediatamente avança contra ele, mas Mizu de repente a atinge com seu poder, salvando-o. Mizu acha ridículo ele puxar sua armadura de trama na frente de uma dama, e enquanto ele tenta explicar, Yue revela que ele propôs a ela mais cedo, surpreendendo-a. Mizu então diz para ele ajoelhar, dizendo que voltará para lidar com ele depois de tirar Yue, fazendo-o pensar em como ele é um homem inútil. 10 minutos após o início da sua punição, ele vê as duas garotas discutindo, então ele diz que estão brigando por causa dele, irritando as duas, que imediatamente o nocauteiam por falar tanta besteira. Elas nunca brigariam por um perdedor feio como ele. Dano emocional! As duas garotas se preparam para lutar, e Mizu diz a Yingxion que falará com ele por telepatia a partir de agora. Yue percebe que Yingxion está no estágio intermediário da condensação de Qi, enquanto Mizu está no estágio inicial do estabelecimento de fundação e fica irritada porque ambos liberaram energia espiritual na frente do público, sendo apenas um bando de fracos. Mizu, usando telepatia, relembra Yingxion da lição que ela ensinou a ele no último treinamento sobre os diferentes níveis de cultivo e a enorme diferença entre eles. Ela disse a ele que ele definitivamente seria isekai'd se enfrentasse alguém com um nível maior que o dele, a menos que ele tenha uma arma especial para compensar a disparidade entre os níveis. Yui ataca de repente, e Mizu imediatamente descobre que ela está no estágio final do estabelecimento de fundação, um estágio que ela não pode derrotar, mesmo se trabalhar junto com Yingxion. No entanto, ela convoca sua espada e começa a lutar. As duas se envolvem em um intenso confronto, então Yue de repente lança um ataque com sua espada flamejante. Mas Mizu rapidamente desaparece e reaparece logo acima dela antes de atacá-la com seu Black Sky, jogando-a no chão. Ela então diz a Yingxion para sair imediatamente e que vai alcançá-lo depois. Os dois investem um contra o outro novamente com seus poderes, mas Yue domina Mizu e agarra seu pescoço. Ela então a leva mais alto no céu antes de atirá-la com força ao chão. Mizu fica muito fraca e se contorce de dor, mas Yue continua a golpeá-la, após o que convoca um ataque mais poderoso e o desfere contra ela. Mizu rapidamente bloqueia com restrição de defesa, mas o ataque se torna muito esmagador para ela. Enquanto isso, enquanto Yingxion escapa, ele de repente percebe que Mizu nunca sairá viva dessa luta, com uma diferença tão grande nos níveis de cultivo deles.
Do outro lado da cidade, o mestre de Yue termina de adicionar mais troféus de Isekai ao seu nome, e ele pensa em colher a alma de Yue também depois que ela retornar de sua missão, para que ele possa usá-la para avançar para o estágio final da formação do núcleo. Mizu continua resistindo com toda a sua força, mas logo é atingida. Yu se aproxima dela e tenta plantar as sementes do ódio em seu coração contra Yingxion por fugir e deixá-la para trás, mas Mizu se recusa a pensar assim. Mizu diz a ela que pessoas como ela nunca entenderão, deixando-a irritada. Ela instantaneamente tenta Isekai-la, mas Yingxion intercepta e recebe o dano em seu lugar. Mizu, que já pensava que ia morrer, fica chocada ao vê-lo. Ela começa a chorar e se lembra de sua mãe dizendo-lhe quando era jovem que o homem com quem ela se casaria no futuro deveria ser capaz de confortá-la e cuidar dela, além de protegê-la de se machucar. Enquanto os dois amantes passam seus últimos momentos se abraçando, Yue chuta Yingxion para longe em raiva e também deixa Mizu inconsciente. Ele perde a consciência e acorda em outro mundo onde vê um guardião do submundo que se apresenta como Xuanzi, chocando-o. Xuanzi convoca o Céu Negro e liberta seu poder, divertindo Yingxion, que imediatamente reconhece a arma. Xuanzi lhe diz que a energia espiritual dele teve origem na mesma fonte que a sua, mas fica surpreso que Yingxion não seja da mesma linhagem sanguínea. Então ele conclui que ele deve ser o parceiro de cultivo de um dos seus descendente. Yingxion recorda que Mizu uma vez falou sobre seu ancestral e se pergunta se este é o ancestral ao qual ela se referia. Então decide usar o nome dela para ver como Xuanzi responde. Ele diz a Xuanzi que é o marido de Mizu, divertido ao perceber que ele é de fato o parceiro de cultivo da sua descendência. Parceiro, ele então decide dar-lhe uma fortuna especial para ajudar na sua cultivação. Ele convoca as contas Huntian e as entrega a ele, dizendo-lhe que as conseguiu por acaso há muitos séculos e que deixou algo dentro que pode ser de ajuda para ele. Xuanzi então lhe diz que está ficando sem energia espiritual, então só pode ajudá-lo com sua atual perigo. Xuanzi logo vai embora, dizendo-lhe que ele recuperará seu poder assim que sair daqui. No entanto, Yingxion pergunta como ele vai usar as contas, mas ele não lhe dá uma resposta. Depois, enquanto Mizu chora sobre seu corpo inconsciente, um feixe de luz de repente irrompe de seu corpo em direção ao céu, e Yingxion emerge dele com um mudado aparência carregando Mizu em suas mãos, o que choca Yue. Ela está surpresa com o forte poder espiritual emanando dele e com a rapidez com que ele está subindo de nível. Ela deduz que não pode lutar contra ele no nível atual e que pode morrer nesse ritmo. Ela se pergunta se o nível dele é superior ao do mestre dela, então imediatamente ativa o chicote de fogo e lança um ataque. Mas Yingxion o destrói com uma palavra, chocando-a, e ela cai no chão enfraquecida. Agora que sua arma mágica está destruída, ela decide pular do telhado, pois não tem mais esperança. Mas Yingxion rapidamente pula atrás dela e a salva. Surpreendendo-a, ele a chama de idiota, dizendo que foi apenas uma luta, e que ela não precisa se secaiar por algo tão trivial. Ele sugere que ela pode fugir como uma covarde. Ele a leva de volta ao telhado e a ingrata o empurra, perguntando o que um fraco como ele sabe sobre a crueldade do mundo. Ela se retira, e enquanto Yingxion está preocupado com ela, Mizu diz para ele não se importar com isso, todo mundo tem seus segredos. Ela então belisca a orelha dele, perguntando sobre o poder que ele acabou de mostrar, e ele a engana, dizendo que sempre foi seu sonho fingir ser legal perfeitamente uma vez na vida. Mas ela está caindo na conversa fiada dele, então ela lhe dá um tapa na cabeça e começa a arrastá-lo, pedindo para ele ir a algum lugar com ela. Ele diz a ela que precisa descansar, pois já é meia-noite, mas ela responde que ele deveria conseguir um quarto onde ambos possam passar a noite. Mais tarde, no quarto de hotel, ela pergunta por que o poder espiritual dele aumentou de repente, mas ele fala coisas sem sentido, tentando evitar contar a ela o que exatamente aconteceu. Ela diz a ele que sua habilidade de absorver o poder espiritual dela é um mistério, mas ele continua fazendo-se de bobo, então ela decide tomar medidas especiais. Ela o amarra na cama e monta nele, pronta para um passeio suave, fazendo-o se perguntar o que ela está prestes a fazer. Ela diz a ele que é o método de co-cultivo da família Lee, e então o beija. Ela diz para ele não ter medo, explicando que o método de co-cultivo pode reconciliar Yin e Yang ao deixar que seus poderes espirituais circulem por seus corpos após o que eles podem prosseguir. Yingxion entra em outro mundo e, surpreendentemente, acha o cenário familiar. Seus poderes espirituais se fundem e ele de repente começa a ver as memórias profundas escondidas em ele. Ele acorda em um campo estranho, aparentemente a memória de Mizu, e olha ao redor, perguntando-se onde ela está. Ele então vê uma porta trancada e se aproxima dela. Assim que ele toca, a porta brilha e se abre instantaneamente, levando-o a um novo ambiente onde ele é uma gota de sangue caindo de uma flor. Ele fica olhando, se perguntando o que está acontecendo. Então, de repente, a jovem Mizu aparece com uma expressão sombria e começa a desenhar suas roupas sem dizer uma palavra. Um buraco negro de repente se abre sob eles e eles cair nele. Enquanto isso, Mizu também está na memória de Yingxion, dirigindo-se para o mar de sua consciência. Ela planeja se aproximar um pouco para usar sua energia espiritual para detectar qual é da mesma origem. No entanto, ao se aproximar, ela sente uma onda avassaladora de uma arma mágica, que ela confirma estar viva, chocando ela.
Imediatamente ela é sugada para outra cena horrível que já viveu. Ela vê pessoas mortas no chão e então vê seu inimigo, fazendo-a ficar assustada enquanto ele se aproxima para issecar ela também. Ying-xiong acorda de seu breve cochilo em meio a uma casa em chamas e imediatamente ouve uma voz pedindo ajuda. Ele rapidamente vai até lá e vê, chocado, um homem estranho em cima de um prédio. Enquanto se pergunta quem é, uma mulher ferida continua gritando por ajuda, mas o homem estranho se aproxima e a congela antes que Ying-xiong consiga fazer qualquer coisa. Ambos retornam à realidade e Mizu começa a chorar enquanto Ying-xiong pensa sobre o passado doloroso dela, o que o leva a se determinar a protegê-la. Poucos momentos depois, Mizu lhe conta que sua família tinha 34 descendentes na civilização moderna. No entanto, todos, exceto ela, ganharam uma viagem com todas as despesas pagas para o Nirvana naquela noite por causa do tesouro da família, Black. Céu. Ela acrescenta que um dia retribuirá o favor, desde que continue a guardar o tesouro. Ying-xiong pergunta a ela qual é o nível de cultivo do cara e ele diz a ela que poderiam unir forças para derrotar. Responde que ele alcançou o estágio inicial da alma nascente, tornando-se o patriarca de nível mais alto de cultivo, que também tem outros 6 anciãos com ele no nível da alma independente. Se eles o encontrarem agora, ele vai fazer um churrasco deles. Ying-xiong se aproxima dela e segura sua mão, assegurando-a de que ele a ajudará a derrotá-lo. Ela então dá-lhe um beijo, deixando-o embaraçado. Ele decide revelar a informação sobre sua energia espiritual, que estava escondendo dela, mas ela diz para ele não se preocupar, dizendo que não conseguiu detectar nenhum segredo no mar de sua consciência antes e, em vez disso, sentiu um calor que não sentia há muito tempo. Logo ela diz para ele ir embora, chocando o idiota que já pensava que ia transar naquela noite. No caminho de volta para a escola, ele descobre que o de Xuanzi não estão em lugar nenhum, fazendo-o se preocupar sobre como ele vai sobreviver neste mundo moderno de cultivo. Ao voltar para o dormitório, ele fica chocado ao ver Yue deitada em sua cama com as roupas de Su esperando por ele. Ela lhe diz que precisa de um favor, mas a maneira como se veste não impedirá que o Magnum de Ying-xiong diga "Oi". Ela diz a ele que não tem para onde ir e pergunta se pode dormir na cama dele, levando-o a perguntar onde ele dormirá então. O idiota culto, Mestre Li, aproveita a chance e oferece espaço em sua cama, mas Ying-xiong prefere dormir no chão, pois está preocupado com a segurança do buraco em seu bolos. No dia seguinte, um bando de homens feios sob a influência de uma sedução dançante apareceu diante de Yue para pedir sua mão em um relacionamento, mas Yue está frustrada por atrair apenas homens feios. Outro cara feio chega de carro, quase atropelando um deles, que cai em uma posição da qual o Mestre Li não se importaria de tirar vantagem. O idiota vê Mizu chegando e começa a bajular, convidando-a para um encontro. Mas Mizu diz a ele que ele é feio demais e que deve cuidar dela e protegê-la pelo resto da vida para estar qualificado para ser seu homem. Ela então diz a ele que Yue é a mais adequada para ele, mas Yue também diz que não quer um mimado fraco que não possa protegê-la. Um dos pretendentes feios diz que o homem pode ser ele, mas ela lhe dá um soco para calar a boca e aponta para Ying-xiong, dizendo que ele é quem ela quer. Ying-xiong fica embaraçado pensando na confusão em que está e ao se aproximar de Mizu, ela diz que estava pensando em ir ao cinema com ele. Yui também imediatamente faz ele sentir sua trama, dizendo que também quer assistir a um filme com ele, incomodando Mizu. As duas começam a brigar por ele e os outros homens ao redor começam a vomitar sangue de ciúmes. Mais tarde no cinema, as duas meninas não param de brigar por ele. Elas nem assistem ao filme pelo qual vieram. Depois do filme, descobrem que está chovendo e Ying-xiong comete o erro de tentar oferecer-lhe sua camisa para se protegerem da chuva, mas acabam rasgando-a enquanto lutam por ela, também empurrando-o para a chuva no processo. No dia seguinte, Ying-xiong carrega um presente na mão para Mizu, esperando apaziguá-la pela sua má interpretação sobre o relacionamento entre ele e Yue. No entanto, a caminho de ver Mizu, o idiota de cabelo vermelho cruza seu caminho com alguns idiotas feios como ele, com a intenção de lidar com ele por roubar sua paixão. Os homens perguntam a ele se ele sabe que ofendeu alguém, mas ele finge ignorância, e eles imediatamente tentam lhe dar uma surra. Mas ele os engana e tenta escapar, mas o mordomo de Zou o faz cair. Os hooligans correm atrás dele, mas antes que possam alcançá-lo, Yue e Mizu os veem de longe e rapidamente vêm em seu resgate batendo neles. Bundas. Depois ele apresenta seu presente para Mizu, mas ao abri-lo para ver o que há, ela percebe que ele é realmente nada além de estúpido. Ele diz a ela que é inexperiente porque é a primeira vez que dá um presente e pensou que meninas gostariam de galinhas. Mizu fica decepcionada com ele e ele implora a ela, oferecendo-lhe outro presente estúpido. Enquanto isso, Yue, ao ver como os dois estão agindo um com o outro, fica com ciúmes e vai embora. Seguindo isso, enquanto Mizu e Ying-xiong caminham juntos conversando sobre o presente que ele acabou de lhe dar, eles veem Yue andando à frente e Ying-xiong raciocina que ela parece como ele era antes, sempre sozinho. Ele diz a Mizu que quer ir encontrá-la e ela concorda, então ele corre para encontrá-la. Ele se oferece para ser amigo dela, mas ela bate na mão dele.
dizendo a ele que se não fosse por ele ter aumentado rapidamente seu nível de cultivo no dia anterior, ela teria isekai deles. Ela também diz que a única razão pela qual se aproximou dele é porque ele tem uma energia poderosa e pode protegê-la do perigo. No entanto, ele diz a ela para não se preocupar com isso, pois ele a protegerá também, mas ela pergunta se foi a Mizu que o mandou vir provocá-la. Ele responde que ela entendeu Mizu errado, explicando que ele esteve em seu mundo espiritual e descobriu que ela está carregando o peso da morte de sua família. Ele lhe diz que ela também se sente solitária, assim como eles. Yue diz que pensava que ela era apenas uma senhora rica e arrogante, mas ele responde que Mizu está apenas mantendo uma fachada forte diante dos outros, enquanto ele é o único em quem ela pode confiar. Yue percebe que é por isso que ele está desesperadamente protegendo Mizu, e ele diz a ela que fará o seu melhor para protegê-la também, porque são amigos. No entanto, ela fica envergonhada e sai correndo enquanto Mizu bate em Incheon e lhe diz para não confortá-la demais ou ela ficará com ciúmes. Mais tarde, naquela noite, um menino e uma menina começam a desenvolver a trama, mas um homem estranho aparece de repente, que acontece de ser o mestre de Yue, e os adverte. O rapaz tenta proteger sua garota como um macho alfa, mas o velho o levanta e quebra seu pescoço. Ele então ativa seu poder ao argumentar que o fruto, referindo-se a Yue, que ele vem cultivando há anos, agora é amadurecida. Em seguida, ele leva os dois amantes para sua morada e Yue vem encontrá-lo lá, enquanto também pensa em uma maneira de escapar para não ser a próxima refeição de seu mestre. Ele pergunta a ela sobre a missão que ele lhe deu e ela pede desculpas por ter falhado, dizendo que Incheon ficou incrivelmente mais poderoso durante o luta, tanto que ela não conseguiu isekai-lo. Ele diz pra ela que tudo bem e que alcançou outro ponto de avanço desde que absorveu o sangue dos dois amantes que ele acabou de isekaiar. E em 10 dias, ele isekaiará tanto Incheon quanto Mizu, após o que absorverá o sangue deles e subirá de nível para o estágio final de núcleo. Formação. Ele então instrui Yue a impedi-los e a não deixá-los saber sobre sua existência. Ele começa a consumir os corpos dos alunos enquanto Yue rapidamente se afasta para evitar ser consumido. Além disso, em seguida, Incheon procura a floresta à procura de Yue, e depois de um tempo ela aparece de repente, parecendo ter um demônio e vestida de forma sedutora. Ele fica chocado ao vê-la e pergunta por que ela o chamou no meio da noite e também está vestida assim, mas ela não o escuta e começa a perder a sua botões. Incheon fica nervoso e rapidamente cobre o rosto, mas ainda deixa uma abertura para contemplar seus balões poderosos. Ela pergunta se ele quer provar o suco dela. Rapaz, mas ele está muito envergonhado para dizer sim e diz que não pode trair Mizu. Ela fica zangada e imediatamente invoca sua arma mágica. Ela então começa a atacá-lo, mas ele desvia de todos os seus golpes. Ela diz para ele usar sua energia espiritual, mas ele se recusa dizendo que não pode lutar contra sua amiga, e ela diz que ele morrerá então. Logo ela tenta apunhalá-lo como fez no passado, mas ele não revida nem resistir, fazendo-a chorar enquanto ela o bate por não usar sua energia espiritual. Ele pergunta por que ele não a usou, e ele acaricia sua cabeça ao responder que é porque sua energia espiritual é destinada a proteger ela. Mizu os encontra nessa posição e ameaça enviá-lo para outro mundo por traí-la. Então eles rapidamente... Yue então lhes diz que mesmo que ela não os isekai, o mestre dela eventualmente o fará. Mas Incheon diz a ela que é por isso que eles precisam da ajuda dela. Ela então revela que seu mestre sentiu a liberação da energia espiritual deles, chocando-os, e eles percebem que seu mestre a enviou para lutar com eles para testar seu poder através do combate. Yue diz a eles que seu mestre em breve alcançará o estágio médio de formação de núcleo, e depois disso, ele certamente os isekaiará, fazendo Incheon perceber que é hora de começar a se preparar para suas mortes. Enquanto isso, o mestre de Yue termina de consumir os dois estudantes e fica animado porque seu nível de cultivo está aumentando muito rápido. Ele então raciocina que o que precisa agora é o sangue de Incheon e Mizu, o que o levará ao estágio intermediário da formação de núcleo, economizando 10 anos de cultivo. Incheon conclui que o mestre de Yue é o problema, mas acha que Yue ir contra seu mestre é uma violação da moral. Código. No entanto, Mizu diz que a relação professor-aluno não existe neste mundo moderno de cultivo, onde as pessoas tramam o mal pelas costas umas das outras. Incheon então pergunta a Yu se ela tinha treinado com seu mestre desde cedo, e ela narra seu passado para ele. Há muito tempo, ela vivia em uma pequena aldeia e era a alegria de seus pais. Ela não tinha amigos e era sempre intimidada por outras crianças, que geralmente a chamavam de monstro depois de brandirem seus machados por pisarem nos pés dela, mesmo após tentar evitar ficar com raiva. Ela foi a uma caverna para encontrar seu único amigo, um espírito de cobra, como de costume, e passou algum tempo alimentando-a e cuidando dela para que pudesse se recuperar de sua feridas. Yui desejava que sua única amiga cultivasse a forma humana após se recuperar de seus ferimentos para que ela pudesse conversar com ela e mostrar a todos o quanto sua amiga a amava. Ela pensou que seriam amigas para sempre, mas algo trágico as separaria mais tarde. Um dia, a caminho da caverna para ver o espírito da cobra, ela passou por uma vidente que estava ocupada mentindo para uma multidão crédula. A vidente de repente a viu passando e tentou impedi-la, mas ela rapidamente foi embora, não querendo ouvir suas bobagens. No entanto, quando saiu, o velho começou a cozinhar, dizendo a ela que tinha um corpo especial e oferecendo-se para guiá-la no caminho do tal. Mas Yue não deu
nele e só pensou na comida que precisava levar para seu amigo. O velho continuou falando e de repente aconselhou-a a ficar longe daquele monstro maluco que ela chamava de amigo, chocando-a. Ele acrescentou que o monstro seria aquele a fazer ela perder tudo o que tinha se não se separasse dela, mas Yue fugiu, recusando-se a ouvir o desgraça. Logo ela chegou à caverna e viu suco vermelho espalhado por toda a parte. Ela ficou chocada e imediatamente começou a correr de volta para a cidade. Ela tropeçou e caiu de cara, mas ao olhar para cima, levou o choque de sua vida ao ver sua cidade em chamas. O espírito da cobra estava ocupado fazendo grandes doações de voos gratuitos para o Nirvana, sem deixar ninguém outro. Yue retornou à sua cidade com medo e começou a procurar por seus pais entre os muitos corpos mortos lá. Logo descobriu que seus pais também haviam ganho a promoção e começou a chorar. De repente, viu o vidente gravemente ferido também e foi encontrá-lo. Ele revelou que o espírito da serpente escapou para a floresta e morreu enquanto tentava dizer a ela para ir atrás dela. Yue continuou a chorar profusamente, culpando-se por ser responsável pela morte de todos. Ela pegou uma vara e foi em direção à floresta para procurar o espírito da serpente. Mas ao chegar à caverna, um homem estranho se aproximou dela e lhe disse que ela era uma idiota por tentar vir, e secai o espírito da serpente. Sozinho. Ele pediu desculpas por não ter impedido o monstro de massacrar sua aldeia, e então disse a ela que ela não deve morrer, já que era a única sobrevivente da aldeia. Yue não ouviu e tentou passar por ele, mas falhou. O estranho disse-lhe que ela não conseguiria derrotar o espírito da cobra, pois eles se tornam perigosos na noite de lua cheia. Em seguida, ele deu-lhe uma arma especial com a qual ela poderia isekai o monstro. Yue imediatamente pegou-a e seguiu o rastro de sangue do espírito da cobra na floresta até encontrá-la deitada no chão, gravemente ferida. Ela se aproximou do espírito da cobra, ainda fervendo de raiva pela morte de seu vilarejo, e ameaçou isekai-la, perguntando por que ela fez isso. O espírito da cobra de repente avançou em sua direção e Yue caiu no chão de medo. No entanto, ela ativou a adaga em sua mão e apunhalou o espírito da cobra à medida que ele se aproximava. O espírito da cobra caiu sobre seu ombro e morreu, o que de repente deu a Yue uma enxurrada de memórias de todo o tempo que passaram juntos. Depois de um tempo, quando voltou da floresta, viu o velho levitando no ar e imediatamente o considerou um imortal. Ela rapidamente caiu de joelhos e implorou para que ele salvasse as pessoas da sua vila, mas ele disse a ela que vida, morte e reencarnação são todas determinadas pelas leis do céu, que ele não gostaria de violar ressuscitando-os morta. Ela disse a ele que sentia dor no coração e perguntou o que deveria fazer, e ele ofereceu a oportunidade de ser sua aluna no caminho da cultivação, o que impediria seu coração de sentir mais dor. Ela ficou surpresa e imediatamente aceitou ser sua aluna. Depois disso, ele se tornou seu mestre e ela o seguiu no caminho da cultivação. Mas um dia, enquanto treinava com ele, ela descobriu, chocada, que ele estava usando alguma arte demoníaca sedenta de sangue para melhorar seu nível de cultivo. O comportamento dele em relação a ela também mudou, e ele começou a olhar para ela como um predador olhando para sua presa. De volta, até o presente, Yingxion fica surpresa ao ouvir isso, e diz a ele que esse tipo de arte demoníaca pode usar o sangue de pessoas normais para expandir o nível de cultivo, e ao consumir o sangue de um cultivador, pode fazê-lo romper no cultivo. Em outras palavras, o sangue do cultivador é como um tônico para treinar seu demônio, arte. Mizu então percebe que, se o mestre de Yue mirar neles e consumir o sangue deles, ele irá passar para o nível do estágio tardio da formação do núcleo, chocando-os. Mizu declara que eles não podem derrotá-lo, mesmo que tenham armas artificiais. No entanto, Yue diz que eles devem agir rapidamente, pois, se esperarem muito, seu mestre terminará sua arte demoníaca e tomará a energia espiritual deles à força. Ao ouvir isso, Yingxion fica assustado e covarde e sugere a Mizu que eles fujam para um lugar seguro. Mizu também fantasia em se retirar da sociedade para um lugar onde possam desenvolver um plano. Juntos, Yue fica com ciúmes e imediatamente interrompe a exibição estúpida deles, dizendo que o mestre dela ainda os encontrará, não importa para onde corram, fazendo-os perceber que estavam sendo estúpidos ao pensar que poderiam fugir. Yingxion, não deixando de ser um idiota, então implora a Mizu que lhe dê toda a energia espiritual dela, pois ele pode ser capaz de derrotá-lo dessa maneira. Ele acrescenta que mesmo que morra, não se importará em trocar a vida feliz dela pela sua, morte. Eles começam sua demonstração romântica estúpida novamente, e Yingxion entra no clima de desenvolvimento da trama. Mas Yue dá um reset de fábrica em seu cérebro com uma pancada na cabeça dele. Yingxion pergunta a ela o que eles precisam fazer então, e ela responde que podem ter uma chance se trabalharem juntos. Ele fica surpreso, perguntando se ela planeja se rebelar contra seu mestre, e ela responde que isso não seria chamado de rebelião, já que seu mestre vem cobiçando sua energia espiritual há muito tempo. Seu instinto lhe diz que sua morte virá em breve. Ela implora que não quer se resignar à morte, dizendo que ainda tem uma chance desde que trabalhem juntos. Mizu diz a ele para não aceitar um pedido, pois pode ser uma armadilha, mas Yue responde que a aptidão de seu mestre é bastante ruim, e ela não sabe por quê. No entanto, seu mestre finalmente alcançou o estágio de formação do núcleo após tantos anos tomando dos outros praticantes. Sanguínea. Ela acrescenta que passou metade do tempo treinando para alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, mas se seu mestre continuar com sua velocidade de cultivo, ela morrerá em suas mãos antes de alcançar a formação do núcleo.
Yingxion pergunta se trabalharem juntos lhes dará uma chance de derrotá-lo, e ela responde que ainda podem ter uma chance, já que seu mestre não completou sua arte demoníaca. Mas se não, eles só podem rezar a Deus para receber seus espíritos. Ela acrescenta que precisam aproveitar para atacá-lo primeiro enquanto ele está desprevenido. Mas Mizu objeta que mesmo que os três unam forças, eles são apenas um bando de fracos diante dele. No entanto, Yue explica que a arte demoníaca dele tem uma fraqueza fatal, e se eles o atraírem para a armadilha deles, pode haver uma chance de derrotá-lo. O surpreende. Mais tarde naquela noite, Mizu e Yingxion ficam no hotel e ele pergunta se ela vai espremer sua salsicha esta noite, mas Mizu lhe dá um tapa em resposta, chamando-o de idiota por dizer isso. No entanto, ela está apenas com ciúmes porque ele está tentando ajudar Yue como um herói de novo, mas ele responde que está apenas tentando honrar o nome que seu pai lhe deu, Yingxion, que significa herói. Mizu vê isso como uma resposta brilhante e diz a ele que, já que ele decidiu lutar, eles precisam aumentar a chance de ganhar, deixando-o animado ao pensar que ela concordou em desenvolver a trama com ele para que possam atingir a formação central, mas ela diz que não está pronta para seu grande Magnum. Ele fica desapontado, perguntando por que então alugaram um quarto de hotel. Ela de repente agarra sua mão e diz que da última vez que se beijaram, ela viu uma bola de luz no mundo da sua consciência, mas ele finge não saber do que ela está falando e diz que pode ser um símbolo de seu talento. Mizu lhe diz que não, dizendo que sentiu que a energia da bola de luz é a mesma da família dela, e que não é a mesma energia espiritual que ele absorveu de ela. Ela acrescenta que esse poder é maior do que qualquer outro que ela já viu, mas ele diz que sente que isso é apenas seu potencial como praticante. Ela lhe diz que, se ele puder usar essa energia com sucesso, eles podem ser capazes de derrotar o velho monstro contra o qual estão lutando. Ele pergunta a ela como pode liberar essa energia e ela explica que pode ser semelhante a uma arma artificial ou espiritual, então ele precisará usar seu sangue para liberá-la e formar um contrato com o poder. No entanto, ela lhe diz que ele deve ter cuidado, pois armas poderosas geralmente contêm espíritos de monstros poderosos que habitam nelas. Os espíritos têm sua própria consciência, tornando as armas realmente poderosos. Ao ouvir isso, Yingxion fica animado com a ideia de que podem ter uma chance de vencer. Mas Mizu traz más notícias, dizendo que é um pouco perigoso libertar um espírito de arma, pois ele pode ser dominado por ele. Isso assusta muito Yingxion, mas a única coisa que sua mente de ervilha consegue pensar é que o espírito o dominará para desenvolver enredo com. Ele concorda em liberar o espírito da arma, já que essa é a melhor das más opções disponíveis, e Mizue imediatamente corta a palma da mão com sua arma mágica enquanto invoca o espírito da arma. O espírito aparece, e Yingxion dá o seu sangue para formar o contrato. Então, um belo espírito de mulher aparece, chocando miséria. Mizue percebe que o espírito de cultivo dela é elevado, e Yingxion fica animado por não precisarem ter medo do velho esquisitão. No entanto, o espírito da arma anula sua animação ao dizer que ele precisa estar no nível de alma ascendente para liberar todo o poder dela. Isso destrói completamente o ego dele quando ela acrescenta que ele é fraco demais para mantê-la fora por muito tempo, e então ela desaparece para realmente mostrar que ele é fraco. Mizue diz a ele que seu nível de cultivo não pode usar 1% de sua verdadeira força, e o perdedor sugere que eles desenvolvam um enredo, mas ela o rejeita novamente. Mais tarde, naquela noite, Yingxion pensa que se ele não pode usar o espírito da arma para lutar, ao menos a usará para outras boas finalidades. Ele corta a palma da mão novamente para poder invocá-la, mas ele luta. No dia seguinte, enquanto sai pensando sobre a estratégia para derrotar o mestre de Yue, Zhao aparece novamente com 2 cultivadores e pede que ele entregue Mizue a ele se quiser viver. Mas ele diz que é Mizue quem deve decidir, irritando Zhao. Zhao ordena que os 2 cultivadores com ele o ataquem, e quando eles avançam com ataques poderosos, Yue e Mizue aparecem de repente para bloquear eles. Ambos invocam suas armas especiais, e ao ver isso, os 2 cultivadores ficam animados, fazendo Yue e Mizue perceberem que estão enfrentando caçadores de armas. Eles ambos lançam ataques com suas armas, mas os 2 cultivadores rapidamente lançam alguns feitiços que destroem os ataques e capturam os 2, impedindo-os de usar seus poderes. Yingxion tenta lutar também, mas eles logo derrubam ele facilmente. Um dos cultivadores ameaça transportá-lo para outro mundo, se Yue e Mizue não desistirem de seus armas. Yingxion começa a se gabar e um cara decide calá-lo permanentemente, mas assim que tenta apunhalá-lo, uma luz brilhante aparece de repente e o espírito de sua arma surge para salvá-lo. Ela também liberta Mizue e Yue, chocando os 2 cultivadores que imediatamente tentam escapar, mas Mizue os detém e eles se ajoelham para implorar. Enquanto isso, o mestre de Yue observa de longe, e ele está empolgado, pois esses em breve serão suas oferendas sacrificiais para alcançar o estágio avançado de formação do núcleo. Mizue avisa Zhao para nunca mais incomodar Yingxion ou não será gentil com ele, quebrando o coração de Zhou, que fica triste ao correr envergonhado porque uma garota o recusou. Depois, Yue examina o espírito da arma e se pergunta como diabos existe algo assim. O espírito da arma se apresenta como tendo um contrato para a conclusão de Yingxion's sangue. Mizue está surpresa que ele conseguiu treiná-la tão bem em apenas uma noite, e Yue fala sobre ter visto uma vez sua poderosa arma de cultivo. Mas Yingxion instantaneamente se lembra de Xuanzi dizendo para não contar a ninguém sobre seu encontro com ele, incluindo a arma que ele lhe deu. Caso contrário, ele não o deixará descansar.
Fácil, Yingxion raciocina que as contas Huntian estão relacionadas ao ancestral de Xuanzi, e ele não pode contar a ela sobre o segredo. Então, ele rapidamente mente que não sabe de onde a arma veio. Então, Yui pergunta ao espírito da arma qual é o seu nome, para ver se podem inferir a situação da arma de cultivo a partir de sua identidade. Mas ela responde que não tem nome, chocando... Sugere que eles lhe deem um nome, e Yue, sendo uma idiota, só consegue pensar em um nome ridículo como o dela. Mas Yingxion sugere outro nome, chamando-a de Ling, que ela aceita imediatamente, já que ele é seu mestre, mesmo que não goste. Yui logo sai para preparar a matriz da chama Yang, que é necessária para a batalha com seu mestre. Mizue diz a Yingxion que ele precisa parar de ser um covarde nas batalhas, envergonhando-o. Mas Ling também afirma isso, dizendo que ele precisa melhorar seu nível de cultivo para prevenir perigo. Yingxion se sente péssimo por ser tão fraco, mas Ling lhe diz que ele tem um bom nível de cultivo, mas falta capacidade de combate. Ela diz que Mizue está preocupada com ele, e ele responde que não quer sempre se esconder atrás de mulheres. Então Ling o leva para outro reino para ajudá-lo com seu cultivo. Enquanto isso, Mizue os observa de longe, esperando que Ling ensine a ele alguma maneira de escapar, porque pode não haver chance de vencer quando lutarem com o mestre de Yue. Ling mostra a Yingxion o mundo dentro das contas Huntian e ele fica encantado com a visão, imaginando como um espaço tão grande cabe dentro daquelas pequenas bolas. Ela lhe diz que existem inúmeros espíritos e armas milagrosas no mundo da cultivação e revela ainda que já foi uma arma inteligente. Espírito, que foi feito pelo seu mestre original usando 10 tipos de tesouros únicos e foi colocado no Reino Frio com 10 anos de energia pura do espírito. Yingxion está divertido e diz a ela que deve ser tão poderosa, mas ela faz o favor de lembrá-lo de que a quantidade de poder que pode liberar depende do nível de cultivo do seu mestre, o que, em outras palavras, significa que a fraqueza dele está limitando os poderes dela. Ele diz a ela que, já que ela tem um alto nível de cultivo, deve haver alguma maneira de eliminar o monstro de formação do núcleo. Ela concorda que existe de fato uma maneira de eliminar o monstro, mas se isso for utilizado, ela não poderá vê-lo novamente, surpreendendo-o, pois ele imediatamente pergunta se isso exigiria que ela se oferecesse como sacrifício. E ela diz que sim. Ela ainda diz a ele que, se ele a comandar ou se cultivar com ela, isso desencadeará uma detonação espontânea e causará centenas de milhas de terras áridas. Ele imediatamente se opõe a isso, dizendo-lhe que não permitirá que ela seja usada dessa maneira. No entanto, ele diz que ainda está confuso sobre por que ainda é fraco, mesmo tendo mais energia espiritual do que Mizue. E ela explica que a força de um cultivador vem da essência do céu e da terra, sendo transformada em energia espiritual pelo governador circular e concepção, Vasos. Ela diz a ele que a sua energia espiritual veio de outros, e não da sua própria cultivação, então ele não entende como usar a energia espiritual, o que significa que ele tem energia espiritual que não sabe usar. Ele fica surpreso com isso, e pergunta como então pode usar a sua energia espiritual atual. Ela responde que tem uma solução, e imediatamente vai atrás dele, para puxar seu enredo. Armadura, deixando-o se perguntando o que ela está fazendo enquanto pergunta se isso não é a mesma coisa que ela disse ser capaz de desencadear uma detonação espontânea. Ele fica assustado e manifesta sua preocupação, tentando evitar qualquer desenvolvimento adicional. Mas ela se pergunta o que diabos ele está fazendo, envergonhando ao perceber que tem uma mente suja. Ela diz para ele sentar e fechar os olhos para que ela possa guiar a energia espiritual para ele. Ela logo começa a esfregar o corpo dele, o que o deixa embaraçado. No entanto, ela diz para ele se concentrar e então começa a guiar a energia espiritual dentro do corpo dele. Depois de um tempo, ele controla sua energia espiritual e fica surpreso por conseguir fazer isso. Ling diz para ele que sua velocidade de cultivo é rápida, então ele pode usar sua energia espiritual habilidosamente, com 5 a 10 de cultivo. Ele diz a ela para parar com as bobagens, pois uma grande batalha está se aproximando e ele não tem muito tempo para cultivar. Ela diz a ele que há outra maneira e revela que terá que usar sua energia espiritual para ajudá-lo, o que permitirá que ele use livremente seu espírito. No entanto, ela acrescenta que o processo é muito doloroso. Mas Yingxion diz para ela continuar mesmo assim. Ela logo começa a canalizar sua energia espiritual para o corpo dele, o que imediatamente causa grande dor. Suportou, pensando que não era nada comparado à dor e ao choque que Yu e Mizu sentiram no passado. A dor se torna tão esmagadora, mas o processo de transferência de energia espiritual logo é concluído. No entanto, quando se levantam, um espírito da árvore que os estava observando de repente ataca. Yingxion tenta bloquear o ataque, mas acidentalmente o destrói com uma explosão de poder de sua mão, surpreendendo-o. Ling diz a ele que ele pode utilizar a transferência de energia espiritual como acabou de fazer para usar uma arte de nível baixo que ele já obteve. Ao ouvir isso, ele rapidamente demonstra sua nova capacidade de controle, e ela o parabeniza por agora saber como usar energia espiritual. Ele pergunta a ela por que havia um espírito da árvore, e ela responde que não conhece todos os segredos das contas Huntian, mesmo tendo ficado aqui por muito tempo. No entanto, tudo o que sabe é que há muita energia espiritual, e sua concentração é muito além da do mundo exterior. Depois, Mizu os leva a uma loja de cultivo coberta, mas Ling fica surpresa que ainda existam lojas como... Ao ver isso, ela vê algo relacionado a produtos para adultos e pergunta o que isso significa, e Yingxion explica falsamente que são itens mágicos ou tesouros usados por cultivadores mais velhos.
Eles entram na loja e são recebidos por alguns idiotas que tentam entretê-los, mas apenas acabam sendo estúpidos. Mizu fica irritada e frita o laptop deles, chocando-os ao perceberem que ela é uma cultivadora. A recepcionista, no entanto, a parabeniza por ter acumulado uma dívida ao destruir um MacBook. Mizu faz gestos de chefe ao jogar seu cartão VIP do caixa automático para eles, dizendo para colocarem na conta dela. As duas recepcionistas pouco atraentes ficam chocadas ao perceber que é um cartão diamante dourado cobalto da cavalaria VIP, e imediatamente decidem levá-la para conhecer o chefe. Ying-xion e Ling também tentam ir com ela, mas eles os impedem, pois não permitem a entrada de quebrados. Mizu dá a Ying-xiong uma bolsa cheia de pedras espirituais de nível baixo e lhes diz para olharem em volta. Se decidir enquanto ela está fora. Ling conta a Ying-xiong que a pedra espiritual de baixo nível é a moeda do mundo da cultivação, e ele acha a graça disso. No entanto, a recepcionista percebe que ele é um idiota ingênuo e decide enganá-lo. Ela sugere que vejam os tesouros mágicos da loja e Ying-xiong concorda imediatamente, dizendo que realmente precisa de uma arma adequada. A senhora os leva à loja e mostra alguns produtos, mas ele não consegue não comprá-los, já que ele tem apenas 50 pedras espirituais de baixo nível. A recepcionista diz a ele que, mesmo que ela possa oferecer algum desconto, o preço mais baixo na loja ainda é 300 pedras espirituais. Ele fica desanimado e diz que prefere guardar as pedras espirituais para si e não gastá-las. Enquanto isso, a recepcionista, não querendo deixá-los voltar com as pedras espirituais, diz a ele que ainda podem oferecer algumas chances de conseguir coisas de alto valor, chamando sua atenção. Ela sugere que eles joguem um jogo de apostas para que ele possa ganhar tesouros mágicos valiosos ou inestimáveis com apenas uma pequena quantia. Ying-xiong pergunta a Ling se pode participar, e ela concorda. Então ele imediatamente segue a recepcionista para ver os tesouros. Enquanto isso, o chefe da loja verifica o cartão VIP de Mizu e fica surpreso ao perceber que é verdadeiro. Ele diz a Mizu que nos últimos 100 anos, nenhuma família além da família Cultivação Li recebeu tal cartão. O chefe se apresenta como Mei Meizi, o chefe do ramo, e Mizu diz que quer o item mágico mais valioso da loja. Então, ele diz que será com a condição de que terá que pegar o cartão de volta dela. Ela concorda, e ele vai para dentro buscar o item. No entanto, no caminho, o recepcionista masculino feio se pergunta se esta é a melhor decisão, e Mei Meizi diz a ele que o item já não é mais útil mesmo, pois só pode defender um usuário sob um fluxo mortal quando atacado por um nível inferior ao de alma nascente. Ao mesmo tempo, a recepcionista mostra a Ying-xiong e Ling os diferentes tesouros valiosos escondidos em caixas. Ling diz a ele que pode tentar, pois passar pelos selos não será um problema para ela, e promete ajudá-la a escolher o melhor tesouro mágico. Ele fica animado e começa a verificar qual escolher. Ele então pergunta a opinião dela, e ela seleciona um com apenas uma caixa comum. Ao abri-la, eles descobrem que é apenas uma adaga enferrujada chamada Alma do Sangue do Dragão, o que excita a recepcionista, que acha que eles são bem azarados. Ying-xiong testa seu uso, esperando liberar seu verdadeiro poder, mas fica desapontado ao perceber que é apenas uma adaga. Depois, eles saem, a recepcionista vai até o chefe para contar sobre o lucro que acabou de obter. Mei Meizi elogia e pergunta o que havia na caixa, ao que ela responde que era apenas uma adaga chamada Alma do Sangue do Dragão. Ao ouvir isso, Mei Meizi fica chocada, revelando que acabaram de perder um item muito valioso. Depois, Yui relata ao seu mestre e ele pergunta sobre o progresso da missão que lhe deu, mas ela diz que falhou. No entanto, ele não é enganado por sua fachada e diz que já sabe que ela conspirou com os dois cultivadores para planejar Izekai-lo. Yue nega isso, mas ele diz que tudo está sob sua observação, revelando que ele era o tio limpando na escola, chocando-a. Ela o acusa de se disfarçar e ele diz que era conveniente sugar alguns estudantes dessa forma e que conseguiu descobrir o complô deles contra ele no processo. De repente, ele lança um ataque, mas ela consegue desviar e começa a fugir enquanto ele a persegue. Enquanto isso, Ying-xiong e os outros dois avaliam sua nova arma, e Ling diz a ele que é uma arma espiritual selada com uma verdadeira alma de dragão dentro. Ela explica ainda que há rumores de que um cultivador sênior transportou para outro mundo um dragão vermelho que estava trazendo desastres ao mundo e selou sua alma na adaga. Ela acrescenta que o sangue do dragão vermelho na adaga é extremamente corrosivo. Ying-xiong e Mizu ficam surpresos que ela conheça a história da adaga, e ela lhes diz que existe no mundo há muito tempo, então já ouviu falar disso antes. Em seguida, ela revela que foi na verdade Xuanzi quem Isekai do dragão, divertindo Ying-xiong que ele conseguiu uma adaga valiosa afinal. Ele se pergunta o que acontecerá se ele liberar o dragão real para morder a formação do núcleo, mas Ling lhe diz que o dragão real é uma besta demoníaca, hostil aos humanos e que pode causar mais problemas se for liberado. Ela também acrescenta que não sabe como liberar o dragão. Mizu raciocina que isso torna a arma inútil, mas Ling diz que não, pois haveria uma técnica para seu uso, já que é um tesouro mágico afinal. Ela então sugere que Ying-xiong tente colocar energia espiritual nele para ver o que acontece. Ele tenta isso imediatamente e, surpreendentemente, se clona em 3 através de uma técnica chamada separação de corpo.
Mizu, obviamente uma pessimista que não vê o lado bom de nada, acha que isso é lixo, mas Ling chama a atenção deles para o fato de que ela não consegue diferenciar qual dos corpos é o real, mesmo tendo uma boa base de cultivo, o que diverte Yingxiong. Mizu também está surpresa por ele agora conseguir usar energia espiritual livremente, e ele lhe diz que é tudo graças a Ling, que não desistiu sobre ele. De repente, ele recebe uma mensagem de Yue através da telepatia, informando-o sobre as intenções do mestre dela de Izekailos, e diz para ele convergir no local designado. Ele informa Mizu e imediatamente tenta partir, mas ela fica assustada e pergunta se ele realmente quer fazer isso, ao que ele responde sim. Ela então lhe dá o pingente que conseguiu na loja de cultivo secreta e diz para ele prometer que ficará vivo, não importa o que aconteça. Acontece. Todos partem imediatamente com Yingxiong determinado a proteger Mizu, não importa o que aconteça. O velho continua perseguindo Yue e revela que seu plano, desde que a aceitou como aluna, era Izekai'la para que ele possa alcançar o estágio avançado de formação de núcleo, deixando-a irritada. Enquanto isso, Mizu diz a Yingxiong que eles não são fortes o suficiente para derrotar o inimigo e sugere que tentem encontrar uma maneira de usar o Awai, pois é a chave para vencer. No entanto, os instintos de Yingxiong dizem-lhe que há algo de errado com tudo isso, mas ele não. Saber o que. O maldoso cultivador logo encurrala Yue enquanto ela tenta escapar, e já que ela não pode mais correr, decide lutar com tudo o que tem. Mas ele diz a ela que ela não tem chance. Ele tenta atacá-la, mas Yingxiong também intercepta com um ataque, salvando-a. O cultivador maligno percebe que ele está usando a separação do corpo, mas ele não se importa com isso e libera um ataque mortal chamado Palma Sangrenta nos três. Yue e Mizu rapidamente avançam para resistir, mas eles ficam afetados. Yingxiong ataca com seus clones, enquanto Yue e Mizu seguem com seus respectivos episódios, mas o velho os bloqueia. Yue deduz que sua cobertura é muito forte e que precisam encontrar suas fraquezas, então decidem atacar juntos. Mas o velho diabo aproveita para desfrutar de seus ataques inúteis, dizendo-lhes que eles não sabem nada sobre o poder da formação do núcleo. Ele logo os domina, e Yingxiong pensa em usar o verdadeiro sangue de dragão na adaga. Ele avança com um soco, mas no instante em que se atingem, ele rapidamente invoca a adaga e quebra a defesa dele, causando um pequeno dano em seu peito. O velho demônio fica surpreso por poder ser ferido na fase de formação do núcleo, e se pergunta que adaga Yingxiong está segurando. Ele rapidamente avança sobre ele, agarra seu pescoço e começa a absorver sua energia espiritual. No entanto, Yingxiong desaparece de repente, e sua réplica aparece para atacá-lo, fazendo o velho perceber que ele estava segurando um clone. No entanto, ele não sabe que isso é também um recurso do sangue do dragão, que permite ao usuário transferir sua alma entre os corpos, o que significa que ele pode escapar do perigo mudando para outro corpo. O velho de repente ativa sua técnica suprema, a arte demoníaca, e começa a atraí-los para si, também sugando seu sangue e energia espiritual. Enquanto isso, Yingxiong imediatamente convoca Ling, que instantaneamente contra-ataca, salvando ela. Ela então cria uma barreira e diz a Yingxiong que só pode segurá-lo por 2 horas. O velho diabo acha difícil identificar sua base de cultivo, mas percebe que é apenas uma ameaça vazia, então ele desencadeia outro ataque, rachando-a. Barreira. No entanto, Link reforça a barreira, surpreendendo o velho, que fica confuso. Mas a barreira logo começa a encolher, animando o velho demônio, que imediatamente se prepara para atacar novamente. Ele começa a lançar vários ataques na barreira e se pergunta por que Ling não o atacou, mesmo com seu alto nível de base de cultivo. Então ele conclui que ela deve ser um espírito de arma ou algo assim, por isso ela não pode atacar. Yue fica chocada por ele saber disso e diz a seus amigos que precisam escapar rapidamente enquanto Ling o retém. Eles imediatamente fogem para a floresta para construir a matriz necessária para prender o velho diabo. E, depois disso, Yingxiong absorve Ling de volta para o seu corpo. Depois de um tempo, o velho os encontra e fica surpreso ao ver que eles não estão mais fugindo. Ele avança em direção a eles e Yue imediatamente começa a lançar um feitiço para ativar a armadilha de matriz. Ele cai na armadilha e começa a lutar. Então, Yingxiong e Mizue rapidamente atacá-lo. Yue também libera seu ataque, mas eles ficam chocados quando o velho de repente recupera seu poder e os ataca. Yue pergunta por que a armadilha não tem efeito nele, e ele suspeita que ela deve ter lido sobre isso secretamente em sua Arte do Demônio. Livro. Ele então revela que todas as fraquezas de sua Arte do Demônio registradas no livro são falsas e foram apenas escritas para enganá-la a usar a matriz para melhorar o poder de sua Arte do Demônio. Assim ele pode Izekai'los e absorver a energia espiritual deles. Yue e Mizue, percebendo que já estão condenadas, começam a fugir, e enquanto o velho diabo tenta detê-las, Yingxiong invoca Ling, que então o bloqueia enquanto elas escapar. Ele raciocina que suas presas já estão fugindo e pensa em um jeito de detê-las. De repente, chama Yue e começa a falar sobre um massacre em sua aldeia, chocando ela. Ele narra que há 20 anos ele rastreou o espírito da serpente até a aldeia dela para encontrar o núcleo do espírito da serpente. No entanto, ele nunca esperou encontrar uma criança de 6 anos que já havia alcançado o estágio avançado de condensação de Qi. Ele descobriu que ela tinha um corpo que conseguia cultivar por si só desde o nascimento.
Ele viu isso como um tesouro e planejou usá-la para remediar seu terrível inteligência. Ele se disfarçou como o adivinho e tentou convencê-la a ir com ele, mas ela o recusou. Então, ele decidiu massacrar toda a aldeia dela enquanto estava disfarçado como o espírito da serpente e usou uma erva mágica que podia fazer o espírito da serpente enlouquecer. A garotinha pensou que o espírito da serpente tinha isekai'd a aldeia dela e pediu sua ajuda para se vingar, o que a fez segui-lo e cultivar sob sua orientação. O velho demônio então diz a Yue que ele não só a pegou, mas também conseguiu o núcleo do espírito da cobra. E ao ouvir isso, ela desaba em lágrimas pensando em sua amiga. Ela fica com raiva e imediatamente invoca fogo de folha enquanto retorna em direção a ele. Yingxiong a segue, e quando Yue se aproxima do velho demônio com um ataque feroz, o velho a bloqueia com um poderoso barreira. No entanto, Yingxiong aparece de repente enquanto ele está distraído e o apunhala com a alma do verdadeiro sangue de dragão. Ele fica furioso e ativa uma poderosa técnica de arte de controle que começa a afetar o clima. Enquanto isso, Zhao estava em seu jato particular no céu com seu mordomo e uma turbulência repentina ocorre que condena o avião a um acidente. O piloto rapidamente pega um paraquedas, deixando Zhao e seu mordomo para se resolverem. Outro cara, que também não gosta de Zhao, pega o segundo paraquedas e tenta se salvar, mas o mordomo o impede, dizendo que Zhao precisa sair primeiro. Mas quem diabos liga para Zhao? O cara luta com o mordomo, o que infelizmente rasga o paraquedas, enviando o cara para o Nirvana mais rápido do que o próprio avião teria feito. O mordomo vê o último paraquedas e imediatamente agarra seu mestre enquanto tenta pegar o paraquedas que está quase caindo do avião. Enquanto isso, Mizue, com outro plano, voa para o céu e monta no avião em queda antes de ativar sua técnica suprema chamada de Punição Celestial. Ela direciona o avião em queda em direção a ele, e ao ver isso, o velho demônio fica surpreso, mas agradece a Deus por sua vida, porque Mizue está apenas no estabelecimento da fundação, ou ele teria que fugir. Quando Mizue se aproxima com o avião, o velho diabo imediatamente começa a absorver o trovão da punição do céu para ajudá-lo a subir de nível para o estágio final da formação do núcleo. Isto é seguido por uma explosão maciça do acidente do avião e Mizue começa a desviar ataques de relâmpagos dele. O velho demônio logo reúne um poderoso raio em sua mão e o lança em Mizue, jogando-a fora. Yingxiong rapidamente corre atrás dela para resgatá-la, mas quando ele a agarra, o velho lança outro poderoso ataque de raios. No entanto, o pingente que Mizue deu a Yingxiong é ativado e o salva, mas o velho não está descansando. Então, ele tenta outro ataque. Ao se aproximar deles, Yingxiong combina seus poderes com os de Mizue e libera a Punição Celestial Namorada, que instantaneamente corta um dos braços dele. Ele fica mais furioso e imediatamente libera seu ataque mais poderoso, Absorção de Sangue, que começa a sugar seu sangue e energia espiritual simultaneamente. Ling aparece para reduzir o efeito do ataque, mas ela não consegue resistir por muito tempo enquanto Yingxiong está perdendo muita energia espiritual. Energia. Yingxiong raciocina que como a energia espiritual de Ling vem dele, se o velho monstro absorver sua energia espiritual, ela também será afetada. Então, ele imediatamente ordena que ela volte para as contas Huntian, enquanto ele lida com o situação. Ele então abre a boca diante do velho enquanto convoca sua adaga, mas o cultivador maligno imediatamente ativa uma arte de controle, que ele usa para controlar a adaga de sua mão para esfaqueá-lo. Yingxiong percebe que seu sangue está queimando e se lembra que o sangue real de dragão na faca pode corroer sangue. O velho continua a absorver a energia espiritual e o sangue deles, e de repente atrai Mizue para sua mão. Ela logo perde a consciência, tendo perdido muita energia espiritual. Ao ver isso, Yingxiong avança contra ele com um ataque, mas o velho mostra a ele seu lugar. Enquanto isso, Yue alucina sobre o espírito da cobra e se pune severamente por não conseguir se vingar como queria. Yingxiong vê Mizue deitada inconsciente no chão, então ele imediatamente agarra a adaga novamente e de repente se transforma. Tendo atingido o auge de sua raiva, ele corta os braços com a adaga e joga a adaga no ar, dizendo ao velho para absorver o quanto quiser de seu sangue. No entanto, seu sangue passa pela adaga, causando sangue corroído, que o velho monstro agora absorve em seu corpo sem saber. Ele imediatamente começa a sentir uma queimação dentro dele e seu rosto começa a erodir, chocando-o. Isso interrompe a absorção de sangue e Yue imediatamente lança um ataque contra ele. Mas ele mostra novamente que ela é apenas uma fraca miserável enquanto desvia seu ataque e faz um chute a gol. Ele tenta atacar Yingxiong, mas ele bloqueia e imediatamente avança contra ele. No entanto, o corpo do velho está quase corroído. Então ele rapidamente ativa a dobra de terra e lança vários ataques sobre Yingxiong, mas atravessa-os. Ele então avança em alta velocidade e crava a adaga nele. O monstro começa a queimar e ele declara que seu colega aprendiz mais velho irá vingar-se dele. Ao morrer, ele lança uma maldição dizendo que ele viverá em medo imensurável. Mas Yingxiong acredita que ele está apenas exagerando.
Yue fica feliz por finalmente ter vingado seu amigo e família. Yingxiong se aproxima do corpo de Mizue e chama por um ancião desconhecido, que fica surpreso ao perceber que ele o notou. Ele diz ao ancião que já sentia uma presença, observando desde que Mizue entrou na semente da sua consciência e contatou as contas Huntian. O ancião se pergunta por que ele escolheu chamá-lo agora. E ele responde que quer que ele ajude a salvar Mizue. O ancião pergunta por que deveria ajudar, e Yingxiong se curva para ele, dizendo que fará qualquer coisa que ele exigir. O ancião, então, lhe diz que esteve de olho nele para conseguir suas contas Huntian. Então, Yingxiong imediatamente as invoca e as oferece a ele. Mas o ancião desconhecido responde que não pode pegá-las de lá porque o local onde está é diferente do espaço dele. Ele diz a Yingxiong que fará um pacto de 3 anos, durante o qual ele deve trazer as contas Huntian para... Yingxiong pergunta o nome do espaço em que está. Mas o ancião responde que dizer o nome é restrito pela regra mais alta do lugar, e ele precisará encontrar as respostas por si mesmo. Yingxiong então pergunta o que aconteceria se ele não cumprisse as exigências do acordo, e o ancião lhe diz que a vida de Mizue irá por isso, chocando-o. Em seguida, depois que Mizue se recupera, ela o leva ao jardim onde costumava passar o tempo com sua mãe, e lá ele promete protegê-la e evitar que algo terrível aconteça a ela. E depois disso, Mizue decide retomar seu verdadeiro primeiro beijo. Será que Yingxiong conseguirá salvar a Mizue? Se você chegou até aqui, comente RIP Mizue para confundir os falsos fãs. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Nos vemos no